É muito bom abordarmos a literatura e, mais importante ainda, abordarmos os escritores. O trabalho que esses escritores tiveram, a participação literária, a participação histórica que eles têm na concepção textual da nossa sociedade literária brasileira, né? E hoje nós vamos falar sobre o Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga é um dos escritores mais importantes de um período considerado, chamado de arcadismo ou neoclassicismo, já que resgata os valores do clássico, já que resgata a mitologia, já que resgata a objetividade, já que resgata elementos de simplicidade, elementos de um vocabulário mais simples, um entendimento de um viver mais simples, E o Tomás Antônio Gonzaga, ele era advogado, uma pessoa muito culta, um homem rico. Ele vai trabalhar dentro da sua arte literária todos os ideais estabelecidos, propostos pelo arcadismo, que são bucolismo, simplicidade, objetividade, o carpe diem, Aquela linguagem mais simples, uma linguagem que traz para nós uma perspectiva de comunicação mais fácil, já que o barroco, período literário anterior, foi um período em que a linguagem era culta, a linguagem era rebuscada, a linguagem era um tanto quanto distante dos leitores, e distantes deles mesmos, dos próprios escritores. Eles faziam uma arte para ficar ali, meio que às vezes poucas pessoas compreendiam, E era necessário esse escritor, ele fazer essa mediação, essa ponte. Então, no Barroco, Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, eles tiveram a sua participação, mas a linguagem era uma linguagem para a época muito carregada, muito pesada. Então, os Árcades vêm com esse objetivo de transformar essa linguagem textual, fazer essa linguagem ser um tanto quanto simples, mais direta e até também para corresponder aos ideais de vida do que os Árcades estabeleciam, que era a simplicidade, o bucolismo, a vida no campo, o pastoralismo, etc. Tomás Antônio Gonzaga, ele é considerado o mais importante escritor do arcadismo no Brasil, porque ele escreve a obra-prima do arcadismo no Brasil, que é Marília de Dirceu. Nela, ele se coloca como pastor, cujo nome é Dirceu. E ali ele faz referência a uma pastora chamada Marília. Era muito comum, o Boccaccio já usava esse pseudônimo de Marília para se referir a uma pastora, E ele usava para se referir a Maria Doroteia, que era sua noiva. Ele se casaria com a Maria Doroteia. Então, Marília de Dirceu tem 3 momentos. No primeiro e no segundo momento, ele faz planos para um futuro depois desse casamento, dizendo para a pastora como eles seriam felizes, como seria a vida dos dois depois de casados, E é aquele encontro amoroso do desejo, do que está por vir dentro dessa perspectiva de simplicidade. Porém, no meio do caminho, não havia uma pedra, como no Drummond, mas no meio do caminho acontece a conjuração mineira, a Inconfidência Mineira, na qual participa o Tomás Antônio Gonzaga. E aí ele é preso, ele vai para o Rio de Janeiro, ele fica preso no Rio de Janeiro e depois ele vai para Moçambique e fica lá degradado, nunca mais volta. E lá em Moçambique ele acaba se casando com uma outra mulher, Ele se casa por interesse, acaba que no fim da vida, ele se torna um homem muito rico, muito importante, mas casou sem amar a mulher que ele escolheu em Moçambique, já que o amor da vida dele é Marília, que é a Maria Doroteia, A Marília da obra Marília de Dirceu. E aí, como eu havia falado, na primeira e na segunda partes, da história do livro Marília de Dirceu,
Ele trabalha o arcadismo. No último momento, ele está já escrevendo o livro em Moçambique, na prisão, né, no degredo. E aí, triste, melancólico, solitário, desejoso de se encontrar com a amada, mas sabendo que nunca mais vai vê-la, sabendo que esse amor nunca mais poderá ser concretizado. Então essa terceira parte ela é chamada de pré-romântica, que ela antecipa os ideais do romantismo, que são justamente esses, né? O pessimismo, a angústia, a tristeza. E aí nós temos então essa obra completa, né? Arcade e já pré-romântica por conta das vivências do Tomás Antônio Gonzaga, tá? Bom, outro momento que ele escreve, né? Além dessa poesia lírica, que é Marília de Dirceu, a obra satírica, que é o livro Cartas Chilenas. Nesse livro, ele se coloca no pseudônimo de Critilo, e aí ele troca cartas com um amigo, Cláudio Manuel da Costa, que é o Doroteu, e aí trocando essas cartas na calada da noite, usando esses pseudônimos para não serem reconhecidos, né? Eles fazem uma crítica ao governador da época, que se chamava Luiz da Cunha Menezes, e eles o chamavam de Fanfarrão Minésio. Então, Cartas Chilenas é essa troca de correspondências entre eles, né, os amigos, utilizando pseudônimos ali na calada da noite, para não serem, né, reconhecidos, e posteriormente a prisão, né, de Tomás Gonzaga, de Cláudio Manuel da Costa também, há um recolhimento aí dessas cartas e elas então póstumamente, né, depois que eles morrem, elas são publicadas. Um abraço, espero tê-los ajudado. Até a próxima!